Os deuses do caos são entidades malignas no imaterial, forças de desconstrução, maldade, destruição e corrupção. Eles são a antítese a tudo que o universo físico representa, em matéria de ordem, beleza, estabilidade, amor e muitos outros. Porém, entre os deuses do caos se destaca o pai da pestilência, que busca outras abordagens em relação aos seus seguidores. Enquanto Khorne pune os fracos, Tzeentch manipula e humilha os mesmos, Slaanesh tortura e brinca com seus seguidores, Nurgle tem um afeto paternal para com os seus seguidores, os quais ele enxerga como seus filhos, e lança suas doenças e pragas como uma forma de amor e conservação de sua forma nesse universo caído, se instalando como um parasita que se alimenta do terror de seus seguidores até eles se ajoelharem diante deles. Ele é o pai da decadência, o senhor das doenças, o grande avô do caos. Este é Nurgle. O sentimento constante do caos, isto é, sua forma de corrupção, pode ser de várias maneiras. Porém, o método predominante é o desespero, pois o desespero nasce da falta de esperança, quando todos os ideais falham e as promessas de um futuro brilhante são frustradas por uma realidade cínica e sem também brilho. Assim nasce o desespero, e a falta de esperança produz um terreno fértil para que as artimanhas dos poderes ruinosos possam agir. Todos eles se aproveitam do desespero e da falta de esperança para agir, e assim promoverem as suas agendas enganosas e suas falsas promessas, as quais somente levam à condenação eterna. Pois quando a honra falha, a ética cai, a esperança se perde, e o cinismo, niilismo e ceticismo toma conta, então se cria o terreno perfeito para a decomposição do ser. Pois o ceticismo nasce da confusão sobre o sentido da vida, pois como podemos de fato conhecer e entender a realidade? Se buscarmos em nossos sentidos, vamos falhar, pois eles podem nos enganar. Se buscarmos na nossa razão, também vamos nos frustrar, porque ela também é condicionada às premissas do nosso coração. Logo, como de fato podemos conhecer? Pois a nossa razão é influenciada pelas nossas experiências empíricas, como vemos e sentimos a realidade. E, se nós não podemos de fato conhecer, em que nós vamos nos apoiar para entender como a vida funciona e como o mecanismo do mundo opera? Dessa forma nasce o desespero, pois a razão não é o bastante. Também nossos sentimentos não são o bastante, visto que eles também podem nos levar ao engano, levando assim somente a considerar as nossas próprias necessidades, já que, se a honra, a ética, a razão e os sentimentos não podem nos levar a conhecer o mundo ou entendê-lo, somente a anarquia sobra, e junto com ela vem também o niilismo, que é a perda do sentido da vida e da existência, ou seja, não tem mais propósito ou qualquer motivação para seguir, que também leva ao cinismo, que é o estágio em que o homem se entrega à completa desesperança, que já não mais acredita na realidade ou na existência material, somente levando ele ao desespero. Logo, todas essas doutrinas se baseiam quando a verdade ou o conceito de verdade se quebra. Porém, como surge isso? A noção de verdade precisa estar construída em algo sólido, pois somente assim você pode construir uma sociedade de valores fortes sobre política, ordem social, amor, relacionamentos, famílias e demais. Cada sociedade parte de um pressuposto transcendental ou religioso para construir seus fundamentos, seja a adoração a deuses mais diretamente e seus mitos como os antigos gregos, romanos, etc., ou indiretamente com o Império do Homem, com o seu mito fundador, estando na sua concepção transcendental de salvação do universo pela raça humana. A ideia de reconstruir a utopia científica tecnocrata da humanidade, resgatar seu império perdido e assim dominar as estrelas, sob os ideais de uma utopia científica positivista, sendo o imperador visto como o messias dessa utopia. Logo, toda moral é fundada em uma religião ou em um conceito transcendental, quer seja esta assumida ou não, sendo esta a única maneira de determinar uma verdade absoluta, ainda que não sem críticas. E se não existe uma verdade absoluta, também não existe um padrão absoluto sobre o conhecimento do universo, da moral, da ordem e das demais. E sem isso, o homem fica limitado a somente o caos. E, quando essa noção se quebra, os pressupostos fundamentais acabam, somente resta o desespero e a lenta decadência de uma realidade que já tem sua data marcada para acabar. Logo, o
que sobra para um pai que tem o seu filho no estágio de câncer terminal se apegar? O que sobra para um guerreiro nos seus últimos momentos de vida ter paz de espírito em sua alma? O que sobra para uma mulher que está sendo abusada ter esperança para poder recomeçar o outro dia? Quando tudo isso acaba e somente resta a noção fria e absolutista da morte e do desespero, é que Nurgle, o pai das pragas, aparece oferecendo uma paz de espírito existencial mortal. Pois a entropia, isto é, a decadência natural do universo, vai levar toda a criação para o seu fim inevitável. A morte é a única realidade constante na vida. Nós já nascemos com a noção de que iremos morrer em algum ponto, de que iremos envelhecer, que nossos corpos vão ficar mais fracos, nossos músculos vão ficar mais fracos, e dessa maneira toda a força e beleza da juventude se perde. A decadência, ela é inevitável. E ao invés de lutar contra esse fim, Nurgle oferece uma alternativa. Ele não oferece nem a vida, nem a morte, mas ele oferece um meio termo entre esses dois. Ele oferece para abraçar a decadência e a entropia, pois somente ela vai permanecer no final da história, logo tornando a si mesmo um estado eterno entre não vida e não morte. E Nurgle oferece um conforto parental aos seus seguidores, distorcendo seus corpos em abominações mutantes para que então eles não possam mais sentir dor, pois a dor é o catalisador da sua corrupção. A dor de uma vida sem sentido, de uma vida vazia e uma alma que já perdeu a sua esperança há muito tempo. Nurgle é o nirvana distorcido da pestilência, em que a dor é uma inimiga e o sofrimento o anátema. Ele pega todos os conceitos de que, para se viver uma vida plena, deve-se abrir mão dos prazeres, para então viver uma vida completamente focada na razão. Ele pega tudo isso e distorce, onde deve-se abrir mão, inclusive da sua forma, da sua vida, dos seus sentimentos, e submeter totalmente à vontade do pai das pragas, o avô do caos. Pois sentir dor significa que ainda tem uma coisa pulsante em você, e os seus seguidores não sentem nada devido à natureza dos seus corpos. E a não morte, pois junto com ela vem também formas de doença e um florescimento da vida distorcido, pois quando Nurgle injeta suas pragas, ou suas bênçãos como seus seguidores gostam de dizer, formas de vidas grotescas que funcionam como uma zombaria à vida física como um todo, começam a surgir nos corpos dos seus seguidores, transformando estes em colmeias vivas de praga, pestilência e dor. E dessa maneira, quando estes morrem, não de fato morrem porque a vida continua, sendo esta um retrato da zombaria de Nurgle contra toda a criação e tudo que é belo. Pois para ele, corrupção é amor, decadência é vida, e esta produz um estado em que pode se superar a morte e também a vida, pois para ele tanto a vida quanto a morte são pecaminosas, e somente esse estado pode oferecer consolo de fato. Pois para Nurgle, somente a lenta degeneração é capaz de realmente alcançar a vida eterna, pois uma lenta decadência ainda assim é decadência, e o corpo, mesmo que distorcido, ainda viverá. Porém a morte virá e até mesmo a matéria corrompida e seu lixo tem tempo para terminar. O eterno que se submete às leis do caos e da entropia não pode de fato vencer a morte, visto que este não possui o poder para domar a morte. Nurgle propõe uma mentira. Ele conta que a decadência e a entropia não vai levar seus seguidores à morte, mas no final das contas, ela se torna morte propagando morte, e a morte não pode gerar vida. No final, os seus seguidores são apenas parasitas, assim como ele, que somente existem para corromper e distorcer aquilo que já é vida. Eles por si só não podem criar nada de novo. Eles apenas distorcem aquilo que já existe, pois morte nunca poderá gerar vida. E dessa maneira, ele mascara suas falhas com um apego e um suposto amor parental. Pois somente aquele que tem o poder sobre a própria vida, que marcha contra as leis da entropia e decadência e permanece inteiro, aquele que detém o domínio sobre seu corpo a tal ponto de não ser dominado pela morte, que pode reverter as leis da decadência, morte e entropia gerados pelo pecado original, isto é, a corrupção contra a criação, somente este pode oferecer a vida eterna de fato. Pois nos Salmos o rei Davi canta: não deixará o Senhor que a morte segure o seu santo, nem que a decadência domine os seus ossos. Cristo afirma: a minha vida é minha, ninguém a toma, mas eu prontamente a entrego para a salvação de muitos. E na cruz do Calvário, e a sua ressurreição no terceiro dia, a morte ele venceu, tirou as chaves do mundo da mão do diabo e dos seus anjos. Ele reverteu as leis da entropia e da decadência, e
Dessa forma, ele de fato se tornou Senhor sobre a vida e Senhor sobre a morte. Ele que tem o poder de dar a morte, mas tem o poder também de ressuscitar os seus. Pois ele é o Senhor que venceu sobre a morte, e no final, ele a lançará ela junto com o pecado para o largo de fogo eterno, e a vida reinará, sem nenhuma mancha de corrupção.